Oiê! Hoje eu vou ensinar para vocês como ajustar a cintura de uma calça que tá larga. Eu comprei essa calça no tamanho 38 e ela ficou bem larga na minha cintura, mas no quadril ficou bom. Então, na parte das costas, a gente não vai fazer aquelas pences horrorosas que ficam aparentes por dentro. A gente vai prender a parte do centro, tirando todo o excesso que tá sobrando ali na sua calça. Então eu seguro aqui o excesso e eu vou prender com o alfinete aonde eu quero. E a gente vai tirar a calça do manequim sem desalfinetar esse excesso. E eu tô usando aqui o manequim porque é mais fácil para mostrar para vocês e também porque o manequim ele tem as minhas medidas. Mas, se você não tiver um manequim, você vai vestir a calça, segurar assim dessa forma e colocar o alfinete, beleza? Feito o ajuste aqui com o alfinete, a gente vai tirar a calça aqui do manequim ou do corpo e a gente vai desmanchar essa peça. E depois de marcado ele fica assim. Agora a gente vai para o lado avesso da peça e a gente vai marcar com o giz de alfaiate aonde está o alfinete, que é de um lado, e também a gente vai marcar do outro lado ali. E vamos tirar esse alfinete. Dessa forma, a gente tem duas marcações da quantidade que a gente vai precisar tirar. Aí eu vou tirar a etiqueta, então com o desmanchador de costura é só desfazer aqui. Como vocês podem perceber, né, a pessoa comprou a calça na Renner porque a gente não tem vergonha na cara, né? A gente é costureira, mas a gente compra também. E depois de tirar a etiqueta, a gente vai desfazer o cos. Então eu começo um pouquinho antes do bolso, uns 2 dedos mais ou menos, e vou seguindo para as costas até chegar 2 dedos depois do outro bolso. Aí eu vou acelerar agora essa partezinha para não ficar muito longo o vídeo. E depois de desmanchar essa parte, não esquece de limpar bem a peça, para que no final não fique muita linha acumulada. Agora, vamos desmanchar a costura de dentro. Então, seguindo a mesma quantidade que a gente desmanchou primeiro, a gente vai desmanchar essa costura que estava por dentro também, para soltar essa parte do cos. E depois de desmanchar essa costura interna, a gente vai tirar esse passante, que aqui no meu caso é um passante da lateral. E aqui no meu caso, eu vou ajustar pela lateral. Então, eu preciso desmanchar a parte de cima, então eu vou tirar esse pesponto aqui, e depois eu vou tirar a costura interna também. Mas também não precisa abrir muito, é só o suficiente para você conseguir costurar. E do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa, vai tirar o pesponto e também a costura interna.
E depois de desmanchar, ele vai ficando assim. Eu tô deixando um buraco confortável que vai ficar bom para eu ajustar as laterais e depois fechar o restante. Nessa parte tenha paciência porque no final dá tudo certo. Agora a gente vai lá para as costas e a gente vai medir aquela marcação que a gente fez. Então vocês vão usar a fita métrica e vão ver quanto tem essa medida. Aqui no meu caso, deu uma medida de 6 centímetros. E eu tenho que dividir essa medida de 6 por 4. E por que por 4? Eu vou mostrar aqui para vocês o porquê. Aqui eu tô com a minha lateral, então eu tenho duas partes. E na outra lateral, eu vou ter mais duas partes. Então, eu não posso entrar 6 centímetros direto, porque senão a calça vai ficar apertada. Então, 6 dividido por 4 vai dar 1,5. Então, é essa medida que eu tenho que entrar para que ele fique na medida que eu quero. Então, aqui na lateral, do lado avesso, depois dessa costura que já existe, a gente vai marcar 1,5 centímetro, que é a medida que eu preciso aqui. Aí, com o giz de alfaiate, eu faço uma marquinha ali e vou estender a minha lateral na mesa para eu continuar essa marcação. E eu vou continuar essa marcação morrendo ali para baixo do bolso, mais ou menos, aqui no meu caso. Cuidado para não criar uma barriga nessa costura. Então, se preciso, use até a régua de alfaiate que vai te auxiliar. Aí eu já vou alfinetando para a gente poder passar na máquina depois. Agora, do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, do lado avesso da outra lateral, a gente vai pegar o giz de alfaiate e vai entrar 1,5 a partir da costura que já existe. Não é para pegar da pontinha, tá, gente? É da costura que já existe. Senão, não vai ter tanta diferença assim. E assim como eu fiz do outro lado, vá fazendo pontilhados até morrer com a costura ali da parte de baixo. Tem que ser uma coisa harmônica, tá? E aí, a gente vai alfinetar também para depois passar a costura aí nessa linha que a gente fez. Já na lateral do cos, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, eu vou abrir aqui as costuras e vou dobrar elas dessa forma. E vou marcar 1,5 de cima até embaixo. Eu só vou trocar o giz porque esse branco não vai aparecer aqui para vocês. Então, aqui com o gizinho azul, eu vou marcar 1,5 centímetro da costura que já existe para dentro, até o final do cos. E da mesma forma, a gente vai costurar em cima da linha azul. Na outra parte do meu cos, que é o mesmo lado ainda, a gente tem um viés ali na parte de baixo. Então, a gente vai dobrar da melhor forma possível e fazer a marcação também. Então, a gente abre e dobra ali a partezinha de baixo e marca 1,5. Feito isso, é só repetir o processo do outro lado. Mas aí você deve estar se perguntando por que eu desmanchei tudo e não desmanchei só a lateral. Por quê? Dependendo da quantidade que a gente tirasse ali nas costas, a gente teria que dividir essa medida por igual para não dar defeito na peça. Então, em último caso, eu teria que criar um recorte ali no meio das costas também. Então, por isso que eu desmanchei tudo,
para caso precisasse entrar no meio das costas, já estaria livre ali para eu poder mexer. Mas no caso não precisou e eu só vou mexer nas laterais mesmo. E agora que já tá tudo marcadinho, a gente vai para a máquina de costura. E agora é só passar uma costura simples em cima da linha que a gente fez. Eu tô começando de baixo, mas você pode começar de cima, do jeito que você preferir. Depois de acabar, não esqueça de arrematar bem a sua peça para que no final já esteja tudo limpinho. Agora nós vamos para as laterais, então eu vou pegar aqui a lateral, vou abrir e vou costurar em cima da minha linha azul. Já do outro lado, onde eu tenho viés, eu tenho que tomar bastante cuidado para que no final ele fique alinhado. Então, eu vou passar a costura na linha azul, mas com cuidado para finalizar o viés direitinho. E depois de costurar esse lado, eu vou conferir se tá batendo costura com costura para a gente poder ir para o outro lado. Aqui, como vocês podem observar, tá batendo certinho, então tá tudo certo para ir para o outro lado. Agora eu vou repetir o processo lá na outra costura. Aqui no meu caso, eu tive que alinhar certinho esse viés para que ele não ficasse esquisito no final. E também agora eu tô conferindo as costuras desse lado e ali na parte da calça também. E antes da gente cortar os excessos, que vai ser esse da lateral e o do cós, a gente vai alfinetar esse cós na calça até o final para ver se ficou tudo alinhadinho. Se ficou alguma coisa fora do lugar, desmancha e faz de novo. Aí, aqui no meu caso, não esquece de colocar o passante antes de costurar. Aqui eu só tô vendo se tá alinhando mesmo. E agora que eu já sei que tá tudo certo, eu vou cortar os excessos do cós nas 4 partes. E essa parte da lateral eu vou cortar direto na overlock, então não precisa cortar agora. E depois de tudo cortadinho, a gente vai lá pro ferro de passar, abrir essas costuras novamente. E depois a gente já vai para overlock para tirar esse excesso também. Agora é só passar na overlock e eu já vou cortando o excesso que tem aqui, mas cuidado para não cortar demais, então vai com cuidado. Overlock passada, agora eu vou alfinetar de novo essas partes que eu soltei. E agora é só refazer essa costura interna sem esquecer de colocar o passante no lugar. Eu aqui no caso, né, tinha alfinetado tudo e esqueci de colocar o passante no lugar de novo. Então, estamos aqui, né, colocando ele no lugar. Então, na máquina reta, a gente vai fazer a costura interna que une o cós com a calça e também a costura que une o cós com a parte do cós, que é essa que eu tô alfinetando agora.
que a gente desmanchou ali para fazer o ajuste no cos. Então eu vou começar pela união do cos, então eu vou refazer essa costura aqui. E depois de costurado, a gente precisa refazer o pesponto que a gente desmanchou no começo. Então eu vou jogar essa costura para cima e vou continuar o pesponto que tá ali que a gente desmanchou. Aí, feito isso, a gente confere a costura e já ficou o quê? Uma costura de milhões, não é mesmo? Agora, a gente vai repetir a mesma coisa do outro lado. E assim temos outro lado perfeitinho. Agora a gente vai para a costura interna do cos. Então é só seguir a linha anterior da costura. Não inventa, gente, pelo amor de Deus, de costurar mais fino ou mais grosso. Costurem exatamente aonde vocês desmancharam. E depois de tudo costuradinho na paz do Senhor, a gente vai lá para a mesa para alfinetar esse cos para nada sair do lugar. E a gente vai passar aquela costura chique de alfaiataria que não aparece. Então aqui eu já tô na mesa e a gente vai alfinetando o cos ao longo da cintura. E cuidado para alinhar cintura com cintura, costura com costura, tudo bem direitinho. E agora, depois de alfinetar, a gente volta lá para a máquina para fazer aquela costura de alfaiataria. E se vocês observarem aqui, ela fica bem escondidinha. Quando ela tá no corpo, nem parece que ela tá ali. Então, eu vou colocar aqui a calça embaixo do calcador e eu aproximei mais a câmera para vocês verem melhor. Eu vou passar a minha costura bem na emenda. Não pode ser em cima e nem embaixo. Tem que ser bem certinho na emenda das costuras para que quando você vista, ela não apareça. E chegando aqui, eu percebi que eu esqueci de desmanchar esse passante. Então, eu vou tirar só essa parte de cima para a gente conseguir continuar.
E agora, para finalizar o nosso ajuste, é só pregar os passantes novamente. Não esqueça de dar bastante retrocesso para isso não soltar depois. Já aqui no meu caso, esse passante ele tinha uma costura de mais ou menos um pé de máquina ali antes de pregar no cos. Então eu refiz essa costura e depois eu vou pregar a parte de cima igual eu fiz o outro. E para sua costura ser de milhões e não de centavos, não esqueça de arrematar. E assim finalizamos o nosso ajuste perfeito, zero defeitos, parece que saiu da loja assim e não vai ficar caindo da minha cintura. E você pode usar em jeans, em shorts, no que você quiser ajustar aí na sua casa. É só seguir essa dica que vai ser sucesso. Então é isso, espero que tenham gostado e não errem mais!